Bom, tá aí, né? A gente tem muito tem mais vídeos aí, mas já vamos otimizar aqui o programa. Quem é que tá lá, o Ricardo, hoje? Gezemiel, para colocar 2 minutos na tela aí depois, tá, pessoal, na hora para aqui, senão se alastra aqui, aí a gente acaba perdendo, tem muita coisa para mostrar. Mas eu falei aqui, né, que o Bolsonaro apresentou a solução ao Moisés para a pacificação do Brasil, acabar a polarização. Tá aí, convidou o Alexandre de Moraes para ser vice, o Samuel, dele. Já pensou que maravilha seria? Acabaria o problema, né? O Alexandre de Moraes ia deixar de ser endemonizado, como ele é pela extrema-direita, né? O PT, eu acho que aceitaria de boa, enfim, ou que não fosse de boa, mas acho que não haveria tanto barulho como se vê aí atualmente, e estava resolvido o problema, né? Pronto, solução. O Carrati disse que está torcendo por isso. Luiz Carrati, boa noite. Vamos lá, meu amigo. Satisfação revê-lo com saúde, depois de alguns dias aí. Eu começo com você, por favor, a sua análise. Boa noite, meu amigo Cícero. Bem-vindo aí mais uma vez ao comando da nave. Nilson Pontu da Rema TV. Você fez falta aqui, né? Graças a Deus está de volta com saúde. Obrigado, meu amigo. Bem-vindo também a senhora e o senhor que está do outro lado, nos dando o privilégio da audiência. A Moisés, que está aqui do meu lado direito, a Samuel mais um pouco à frente, todo mundo da técnica da Rema TV. Graças a Deus, terça-feira abençoada por Deus. Cícero, eu falo isso, né, claro que de forma, além de respeitosa, mas foi apenas uma brincadeira que o ex-presidente Bolsonaro fez, ali dando a sua parcela de contribuição, né, para com o ministro Alexandre de Moraes. Pediu desculpas, foi humilde, né, no quesito quando se levanta a questão de ele falar que os ministros tinham 30 milhões, os outros 50, outros 40. Né, ali ele confessa que realmente foi uma reação de raiva, de sentimentos ali contrários, e falou besteira, assumiu, pediu desculpa. E assim, o que eu percebo, e talvez os meus colegas possam concordar comigo aqui da bancada, é que foi muito, muito suave, muito leve. Tem sido desde ontem, né? A questão de interrogação de Bolsonaro e de demais pessoas que fizeram parte aí, estão sendo escutadas pelos ministros. Percebo que, inclusive, aqueles que foram para acusar, para tentar, né, prejudicar o ex-presidente Bolsonaro, tiveram falas muito, muito pertinentes no que tange contrário e favorável ao ex-presidente Bolsonaro. Ontem Cid fez isso, né? Hoje também tiveram pessoas que tiveram várias falas positivas que foram, né, a favor do ex-presidente Bolsonaro. Quero acreditar que isso vai acabar com muita justiça. E se realmente existir essa justiça soberana, né, a divina, a gente sabe que funciona, tarda, mas não falha. A daqui da terra, se realmente essa justiça funcionar, esperamos que Bolsonaro, no mínimo, tenha condições de participar de forma legítima o ano que vem das eleições para candidato a presidente da República. Se isso não for importunação, se isso não for uma alegação da esquerda e de medo ou de qualquer outro sentimento, que nos deixem, né, essa pauta ser colocada como justiça e coloque o ex-presidente Bolsonaro na disputa para a gente ver como que vai ser 2026. Muito bem. Gezemiel, atualiza para mim depois, por favor, para 2 minutos e meio, tá? Por gentileza. Você mais generoso aí. Faz alguns dias, né, que... Tá bonzinho, hein, Cícero? Voltei com o coração mais aberto, né? Vamos lá, mais generoso. Samuel Costa, boa noite. Vamos lá, 2 minutos e meio, a sua análise sobre o depoimento do ex-presidente hoje lá no STF. Boa noite a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui com vocês mais essa noite. Gente, você que ficou acampado em frente aos quartéis generais dos 26 estados da Federação, mais do Distrito Federal, no final do ano de 2022. Saiba que vocês são loucos, pirulas, malucos. E essa fala não é minha, e sim do Bolsonaro.
E na primeira oportunidade de trair aquele que o confiou o voto e o apoio, no ímpeto de querer se salvar a todo instante, abandona os seus aliados. Um indivíduo covarde, vil, rasteiro, traiçoeiro, megalomaníaco, energúmeno e mentecapto. E mais sem vergonha não é o Bolsonaro. Sem vergonha é aquele e aquela que ainda insiste em defender um sujeito desprezível desse. Vil, que não mede consequência para satisfazer o seu ego e buscar a todo instante uma pseudo-absolvição. Cadê aquele leão que rosnava todos os dias no cercadinho? Hoje pareceu um gato maracajá banguela fazendo piada com o seu principal algoz, que é o Alexandre de Moraes. Eu acho que as pessoas têm que começar a rever alguns conceitos que a história mente. Um governo deve ser analisado no aspecto político pela sua entrega, e o bom político é aquele que não trai, não apunhala os seus aliados. Da mesma forma que Bolsonaro fez com Bibiano, com Major Olimpo e tantas outras pessoas que vestiram a sua camisa, na primeira oportunidade ele apunhala. E ele apunhalou essas dezenas de patriotas e patriotas que foram condenados aqui no estado de Rondônia. E afirmou em alto e bom tom que vocês são malucos, vocês são loucos, são doidos, birulas. Esse é o patriota que dizia, defender o AI-5 e atentou contra a ordem democrática, mas quando senta no banco dos réus, mostra a sua verdadeira face, um dia hipócrita, mentiroso, quanto mais. Esse é Jair Messias Bolsonaro, e a minha solidariedade a todo aquele e aquela que se permitiu ser enganado e abduzido por esse indivíduo abjeto. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite. Agora os 2 minutos e 30 segundos são para você, Moisés, para a sua análise. Boa noite, excelentíssimo meu amigo Carrati, parceiro aqui de guerra. Boa noite ao doutor Samuel, outro parceiro ali, só que do lado canhoto. Cícero Gomes, tomara que ele tenha ido feito boa visita ao paizão dele. Cícero Gomes? Ô, Moura, rapaz. Cícero Moura, rapaz. Ciro Gomes. O Cícero Moura. Mas já ficou batizado agora. Agora é Cícero Gomes. Cícero Gomes. Tá bom. Parente do Ciro Gomes, olha aí. Tomara que meus votos que seu paizinho esteja tudo bem com ele, tudo certinho. Obrigado, graças a Deus, tudo certo. Chegou o meu parceiro também, Chico Holanda, muito bem-vindo. Ricardo Frota, que está nos acompanhando, beijo no coração. E a vocês que estão em casa, mandem suas mensagens, a participação de vocês é muito importante. Pessoal, eu quero começar aqui pelo meu amigo doutor Samuel, espero que ele não se raive comigo, mas eu tenho que começar por ele, porque o Bolsonaro não falou isso. O Bolsonaro se referiu aos que foram quebrar, aos que foram badernar. E nós sabemos que quem foi quebrar e badernar não é os patriotas, as pessoas que querem o bem, que se comportaram 90 dias, 100 dias, que não fizeram nada de errado, como o Márcio, que tem aqui em Porto Velho, vários amigos aqui de Porto Velho que eu conheço, que são gente boa, a doutora Rosângela, pastores do interior que estão presos, são pessoas extremamente honestas. Pessoas que não fizeram nada de errado. Esses o Bolsonaro aplaude e respeita, e eu aplaudo também e respeito. Aliás, a minha continência. Agora, quem foi lá infiltrado, badernar, incentivar, quebrar, quebrou tudo e fugiu. Bolsonaro disse isso no depoimento dele. Para quem tem essa continência, Moisés? Para quem estava de boa em frente aos quartéis? Para quem estava de boa, para quem respeitou, não quebrou nem nada. E os que quebraram... Só comendo uma carninha ali, tomando... Não, estava ali se manifestando que a Constituição permite. Agora, quem quebrou, Cícero, e fugiu, nem preso foi. Quem foi preso eram os que estavam no acampamento. Agora, sabe quem é traidor do povo? É aquele que prometeu picanha, aquele que prometeu o leite mais barato, o pão mais barato. Esse é vagabundo e pilantra. Esse sim. Aí o Samuel se cala aqui no programa. Aquele que prometeu gasolina R$2, que criticava o Bolsonaro por causa do cartão corporativo que o Bolsonaro gastava. Bolsonaro ficava nas embaixadas, dormindo em beliche, dormindo em coisas simples, dormia em quartéis. Enquanto o seu Lula vive uma vida de Sudão. Vive uma vida, seu Samuel. Para você que é passador de pano, vive uma vida de rei, de Marajá. Ele, Janja, só sabe viajar, gastar milhões e milhões. Eu pergunto do seu Samuel, quanto o Lula já gastou, Samuel, com essas falsas viagens dele em lua de mel, com a Janja, dinheiro do contribuinte, do seu bolso e do aposentado? Outra coisa, o que o Lula tem feito
para prender esses ladrões aposentados? Nada. Nem CPI vai sair. E o Samuel aqui, ó, caladinho. Muito bem. Chico Holanda, boa noite. Chico, agora sua análise. Boa noite, Cício. Bem-vindo, retorno aqui, né? Depois de uns dias. Obrigado, meu a amigo. emissão. Doutor Samuel, o verdadeiro aqui paisagista aqui, né? Paisagista. Samuel, meu amigo Moisés e Carrate. Juninho Totec da Remo, o senhor e a senhora, que é a razão de estarmos toda noite aqui, nesse programa, desmascarando esses aloprados da esquerda. Você ouviu que agora há pouco a pessoa falou sobre você, porque aqui em Rondônia, 70% é da direita. E que agora foi falar de você. Você viu como é o papel, a postura dos aloprados da esquerda. Você ouviu agora recentemente, aqui no programa, um comentário dizendo palavras vios, baixas, contra a maioria da população brasileira que hoje não quer mais esse ex-presidiário no comando do governo. Isso é uma vergonha quando a gente vê pessoas ainda alopradas levando e falando do senhor e da senhora. E de mim, que também me incluo desse grupo que agora há pouco ele falou. Bolsonaro, evidentemente, tá? E aí quando chega e fala, estava mansinho, é o julgamento. É o julgamento. E em momento algum, igual o Samuel, o Moisés falou, tá? Ele não se referiu às pessoas, e sim aos aloprados. Aqueles infiltrados, tá? Que o Dino estava acompanhando lá de binóculo, no dia 8 de janeiro, saber se estava tudo certinho. Porque eles sabiam, o governo sabia de tudo. De tudo. E é por isso que eles sumiram, tá? O Dino sumiu com as imagens que iam demonstrar e provar que tinha gente infiltrada. Quem mais fez a baderna não foi os patriotas que estavam, tá, nos acampamentos, e sim os infiltrados. Tá? E aí os aloprados dizem, isso é narrativa de vocês. Se é narrativa, por que então que os vídeos não foram entregues à CPI? Nem mesmo com determinação do Supremo Tribunal Federal, que estava ali de conluio, porque assim não fosse, o Supremo teria ter dado sanções em cima do seu Dino, que hoje está lá. Aliás, é o líder do governo lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, vamos falar, mas lá não é político. Não é político? Lá é político. E a prova disso é que o Dino é o líder do governo no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos lá. Como a gente tem alguns minutos. Ô Samuel, eu prestei atenção no seu comentário e eu fiquei com uma dúvida aqui. Aliás, até muita gente aí conversou comigo hoje também sobre isso, porque o Jair Bolsonaro, num determinado momento do depoimento lá, ele disse que o AI-5 era uma turma de maluco, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que Bolsonaro é fã de carteirinha de Brilhante Ustra. Eu não entendi, assim, eu não consegui entender essa linha de raciocínio dele no depoimento hoje. Pois é, Cícero, uma boa pergunta que poderia ser feita aí para os defensores, né, do Bolsonaro. Primeiro, ele fez uma interpretação esdrúxula do artigo 142 da Constituição, incitando essa cegueira ideológica para os nossos irmãos e irmãs menos desavisados, né, que eles desprovidos de cognição para compreender minimamente o que é plano cartesiano nos dias contemporâneos, e falava a todo instante que o Exército e as Forças Armadas eram uma espécie de poder moderador. Despertou esse sentimento ultranacionalista na cabeça dessas pessoas desmioladas e foram abduzidas a se dirigir ao 8 de janeiro em Brasília, depredar o patrimônio público, buscar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e pegar uma condenação de 17, 21 anos de cadeia. Enquanto isso, no momento, no foro adequado que ele teve de refutar Alexandre de Moraes e mostrar a sua valentia nos seus últimos suspiros de holofote nacional, ele preferiu se acovardar e afirmar categoricamente que essa turma, além de ser desprovida de capacidade cognitiva, eram malucos, coisa que eu acho que não combina nada para o líder da extrema-direita.
Muito bem. Moisés, vamos lá, Moisés. Um minutinho sobre essa fala do Bolsonaro, citando que, para ele, o pessoal da AI-5 era uma cambada de maluco. Olha só, quando ele fala de brilhante Ustra, é porque ele combateu aqueles que explodiam quartéis, aqueles que assaltavam bancos e sequestravam. Quem faz esse tipo de combate merece elogio ou não? Você depois responde aí se na sua cabeça merece elogio ou não. Queriam dar um golpe para implantar uma ditadura. Não, e eles torturavam as pessoas ou não? O que eles fizeram com um tenente de 22 anos de idade? Passaram a noite torturando o homem, depois mataram um tenente da PM. O seu Lamarca, mas a sua gangue. Isso aí ninguém diz. Fica todo mundo calado. Tudo quietinho. O Lamarca pode estourar o miolo de um tenente. Vocês podem explodir soldado da beira do quartel de 18 anos de idade, recruta. Tinha 3 meses, telespectadores, 3 meses incorporado no Exército Brasileiro quando foi explodido por um caminhão-bomba que essa turma jogou lá dentro do quartel. Esses estão soltos, ganhando salários milionários, viraram ministros, estão aí mandando e mentindo e ocupando as faculdades. Com relação ao que o Samuel disse, do Bolsonaro virou um tigrinho, segundo as palavras do Samuel, da presença... Não, gato maracajá. Na presença do Alexandre de Moraes, gato maracajá. O Bolsonaro falou que ele foi tolhido nas eleições, que não, as mídias dele não passou nos interior. Ele falou aí na cara do Alexandre de Moraes que os vídeos dele sobre o 7 de setembro, tudo, que chamava o Lula de amigo de ditador, falou tudo. Falou, vocês atrapalharam as eleições, vocês interferiram nas eleições. Queria mais o quê, Samuel? Que ele quebrasse a mesa? Muito bem. 1 minuto, Carrati, por gentileza. Como eu falei no primeiro comentário, houve várias participações aí nos interrogatórios e muitos deles positivos, né? A tudo que se levanta contra o ex-presidente Bolsonaro, né? Percebi que o presidente Bolsonaro não estava acuado, não estava, com respeito aí à fala do Samuel, como um gatinho molhado, muito pelo contrário. Senti o ministro Alexandre de Moraes bastante calmo, tranquilo, diferente das outras oportunidades. E era mal falado o nome de Bolsonaro, ele engilhava o teste, engilhava os olhos, fazia uma cara, né, parecia que estava um pitbull no corpo, né? Enfim. Acredito muito na justiça e a gente vai ver os próximos capítulos. Acredito muito aí que vai dar tudo certo no final e que a gente vai ter a justiça. Acho que o importante é isso. Samuel ficou falando de defensores da justiça aqui. Eu, em particular, não sei Moisés e Chico, mas eu não sou extremista nem de direita nem de esquerda. Eu estou aqui pela ética. Sou um democrata. Eu estou aqui pela ética, pela verdade. Eu não estou aqui por causa de Bolsonaro nem Lula. Nenhum dos dois paga meu salário. Eu trabalho muito todos os dias e é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito na verdade. Muito bem, Chico Holanda. E aí a fala sobre o AI-5 lá? Olha, se o AI-5 foi o que foi feito, tirar o Brasil, que lá atrás já queria aqui Venezuela, a turma de Cuba, junto com essa turma aí. Não fala Venezuela porque o Bolsonaro elogiou a Venezuela. Daí você vai ficar numa situação complicada aí. Cuba, tá? Em que essa turma, Zé Disseu e Companhia Limitada, tá? Já estavam, desde essa época já, buscando introduzir no Brasil a tal do socialismo, a mesma coisa que foi na década de 50 introduzido em Cuba e que virou o que virou hoje. Tá? Se for isso, eu sou Dutra, porque salvou o Brasil desses bandidos, tá? Que queriam hoje nos tornar em refém de ditadura. Tá? Refém de ditadura. E outro ponto, o Alexandre de Moraes, que de fato o Carrati falou agora, e é verdadeiro, que estava todo... Hoje ele estava mansinho, estava igual um gatinho. E vai absorver o Bolsonaro, então, de pelúcia. Se vai absorver, se ele for ético, se ele cumprir a lei, vai. Mas por que vai absorver o Bolsonaro? Me fale um argumento jurídico. Que não há provas nenhuma contra. Nenhuma? Nenhuma. E o depoimento do Mauro Cid? Não? Caiu por terra. O próprio Mauro Cid falou que o Bolsonaro é a pessoa mais tranquila, tá? Que era a pessoa que mas não ele editou aceitava... a minuta? Mas ele editou a minuta? Assinou? Não, mas ele editou... Está assinado? Não, foi editou. Não sei. Então não venha com lorota, não venha... Os aloprados da esquerda é isso aí, você está vendo? Primeiro chama o senhor, a senhora, do nome que chamou agora há pouco. De que chamei? Você sabe, está aí, está gravado. Mentecapto? Mentecapto. O que é mentecapto? Você chamou 70% da população de mentecapto, de mas o que é mentecapto? de
pessoas Mas qual é o do mal. significado? Não, Tá. não, Então, mentecapto. veja só, só não chamou mentecapto, não. Não Mas- se não, mas faça qual é o de, significado não de se mentecapto? faça de cara de Chico, paisagem, não. Chico, Você é de- um cara de paisagem. Deixa eu- acho que tá elogio- isso não é um elogio, não. Chico, todos nós deixa eu só aqui. dar uma resposta pro Samuel aqui, que ele falou da Não. questão que era para dar um ato nulo desse processo. É Vamos lá. Primeiro, a Só um. PGR perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Ela tinha prazo, apresentou com mais de 23 dias depois. É 20, é o extrapolou dobro, o prazo é o dobro. Não, extrapolou o Prazo prazo, é o perdeu dobro, o prazo. vai, pulou, A outra vai. questão, Falta nulidade. a Globo News falando hoje que o Mauro Cid ocultou ou não revelou tudo, não entregou. E isso é passivo de anulação. Ah, tá passivo, vai. Dois Três agora. pontos. Três. Outro ponto. A questão das provas. Qual que prova? não tem prova contra ninguém no processo. Não tem nada. Nada. Mas Nada. não foi apresentado absolutamente nada Tá, que certo. comprovasse que o Mauro Cid disse. Ficou só de boca. Não apresentou foto, vídeos, não comprovou absolutamente nada. Então ele tá não tem absolvido. por que condenar ninguém. Então ele vai ser absolvido. Diferente do Lula, hein? Exatamente. Do Lula que tinha Ele lá vai ser o absolvido, apartamento lá, subindo a Marisa, dando as ordens, lá o sítio, lá no final de semana, lá fazendo, ou seja, no cavalinho, Ó, lá. assim, aí sim, era prova, né? prova de roubo. Não, Agora, isso. aí, de golpe, Olha. só na cabeça, exatamente, dos aloprados da isso. esquerda, Eu que acho- fica inventando história para A esquerda vive disso, Olha, Chico. assim, De inventar fora. história, eu só acho assim, história. Eu penso que o doutor Pedro Tax e o Fernando Capês deveriam chamar o Chico Holanda e o Moisés para ser coautor dos livros de delação premiada. Porque, assim, né, depois desse arcabouço, eu acho que a defesa do Bolsonaro, do general Helena, essa turma aí, deveriam contratar o Chico e o Moisés Cruz. Porque vai que, da forma que eles explicam aqui, é engraçada no programa, desce uma crise de riso em todo mundo na STF e esses caras com pena do Bolsonaro. Eu, no lugar do Bolsonaro, contrataria o Chico Holanda e o Moisés Cruz para me defender. Eles estão